de 23.000 casos, 326, um número que subiu 13% nos últimos 2 anos. O presidente da APAV, João Lázaro, afirmou que estes dados, mais do que transparecerem um aumento da criminalidade, significam que as pessoas estão mais sensibilizadas para pedir ajuda e para tentar ultrapassar as consequências negativas de terem sido vítimas de crime e procurarem saber quais são os seus direitos e como exercê-los. Sendo isto verdade, não podemos ficar sossegados. Significa, na realidade, que há muito sofrimento escondido ainda por revelar e que no passado, não muito longínquo, a violência era uma prática mais frequente do que se julga. Mas a denúncia do caso por parte da vítima é o primeiro passo que, não sendo fácil, não é o único mais difícil. As fases que se seguem são penosas e quase sempre com muita morosidade, a que se acrescentam quadros de grande pressão psicológica, emocional e física. E neste campo há muito a fazer, sob pena de se perpetuar, por cumplicidade passiva, o fenómeno da violência doméstica. Não podemos compreender o fenómeno da violência doméstica sem ter a consciência do quão determinante é o contexto cultural e civilizacional, marcadamente patriarcal das sociedades com raízes judaico-cristãs. A cultura de longa duração que se reproduz por homens e por mulheres, em que existe uma cumplicidade entre homens e mulheres na condição de subordinação dela, seja pela violência, seja pela comodidade, começa na família, na escola, nas histórias infantis, nos ritos, na sociedade ampla. É a chamada violência estrutural e cultural. A Convenção de Istambul, que entrou em vigor no dia 1 de agosto de 2014, materializa o reconhecimento de que a igualdade entre mulheres e homens é um elemento-chave na prevenção da violência contra as mulheres, de que a violência contra as mulheres é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens, que conduziram à dominação e discriminação contra as mulheres pelos homens, o que as impediu de progredirem plenamente. Reconhece também esta Convenção que a natureza estrutural da violência exercida contra as mulheres é baseada no género e que a violência contra as mulheres é um dos mecanismos sociais cruciais pelas quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição de subordinação em relação aos homens. E reconhece que a violência doméstica afeta as mulheres de forma desproporcional e que os homens também podem ser vítimas de violência doméstica. E ainda que as crianças são vítimas de violência doméstica, designadamente como testemunhas de violência na família. O Governo Regional, quando decidiu elaborar um plano regional de prevenção e combate à violência doméstica, subscreveu estes pressupostos e deve, por isso, dar corpo a uma série de intervenções essenciais para modificar as atitudes e contestar as desigualdades e as normas sociais que perpetuam o problema. E para modificarmos o paradigma vigente, temos de começar com as crianças. Quando as referências de civismo e cidadania são débeis nos seus lares, a escola constitui-se como um pilar fundamental na construção de valores. É o lugar onde se informa, educa, forma e sensibiliza as crianças e jovens. É ali que se projeta o futuro e as mudanças sociais. Qualquer ato que atente contra a liberdade e dignidade individuais devem ser denunciados e combatidos de forma veemente e inequívoca, sobretudo os atos violentos que espelham uma cultura de imposição pela força. Por isso, há que haver sinais claros por parte da tutela, da matriz que se preconiza em termos de conduta e relacionamento cívico, para que haja um quadro comum de referência de comportamentos a ter no espaço escolar, onde as crianças e jovens passam a maior parte do seu tempo útil. Deve banir-se definitivamente o ditado que entre marido e mulher não se mete a colher. É necessário um investimento determinado, integrando diversos setores, já termino, Sr. Presidente, diversos setores da sociedade na sensibilização para o problema da violência no que se refere a atacar as causas e as consequências do fenómeno. Mas não se trata aqui de querer instituir-se uma guerra entre sexos. Trata-se, sim, de instituir o respeito pela diferença de cada um nas suas especificidades e construir um paradigma de não violência e não subordinação pelo poder e força. Muito obrigado.